Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai analisar um texto bem instigante do Roberto Cavalheiro. A fonte é um artigo dele que explora elites, poder e um conceito que ele chama de estado do inimigo. Isso mesmo. Basicamente, ele está olhando como certos grupos podem acabar, rotulados como adversários pelo próprio Estado, né? Nossa missão aqui é tentar desembrulhar a ideia central do texto, a lei de ferro da oligarquia. E como ela entraria nesse cenário? Exato. A famosa lei de ferro. O artigo já começa, com uma observação bem forte. Ele diz que, historicamente, transformar cidadãos em inimigos do Estado, isso é mais ligado a regimes autoritários, extremistas. Sim, é o ponto de partida dele. E para a gente entender o raciocínio, o texto pede para a gente separar bem as coisas. De um lado, o Estado democrático, com seus freios e contrapesos, né? Aquele controle mútuo. Certo. E do outro, um modelo mais absoluto que, citando Spinoza, o autor vê mais como uma conveniência política, sem as garantias democráticas reais. Essa distinção é chave para ele, certo? Exatamente. É fundamental para entender onde ele quer chegar. E é aí, nesse ponto, que o artigo traz a tal lei de ferro da oligarquia, que vem lá do sociólogo Robert Michels. Ah, Michels. Isso. E o ponto central, que talvez seja meio desconcertante, é que, segundo essa lei, mesmo em sistemas que se dizem democráticos, existe uma tendência quase que inevitável de o poder se concentrar numa elite. Mesmo numa democracia. Mesmo numa democracia, segundo Michels e a aplicação que o Cavalheiro faz. E essa elite, argumenta o autor, é que acabaria moldando esse tal estado do inimigo. Entendi. E nesse estado do inimigo, como ele descreve na análise, essa elite no poder, que ele diz, buscando lá em Spinoza, ser movida por paixões e interesses próprios, tipo medo, desejo de controle, seria essa elite que define quem são os adversários. E aí vem um ponto polêmico que ele levanta. Muitas vezes, não precisa nem de crime. Como assim, sem crime? Bastaria um rótulo, um símbolo associado à pessoa, sabe? E essa ideia de definir inimigos com base em símbolos, ele detalha como isso funcionaria? Na prática. Sim, ele dá exemplos. O artigo menciona como os símbolos que a gente vê como patrióticos, né? Bandeira nacional, hino, Sim. poderiam ser usados de forma distorcida para marcar certas pessoas, rotular como extremista, perigosa. Só por usar um símbolo nacional. Pela análise dele, a pessoa se torna suspeita só por demonstrar apreço por esses símbolos, dependendo do contexto criado pela elite. Ele até cita o Mises para lembrar daquele paradoxo, né? Muitas vezes, quem defende a liberdade pode ser o primeiro a ser perseguido nessa lógica. Nossa, que inversão. É um alerta sobre como o discurso pode ser manipulado, né? E essa conexão leva para outro conceito que ele menciona, o direito penal do inimigo. Pelo que eu entendi, isso significa que quem é rotulado como inimigo perde garantias legais, é isso? Exato. Essa é a consequência que o texto aponta. Ele descreve um cenário onde essas pessoas viram, uma subclasse jurídica. Perdem direitos fundamentais. Enquanto outros são protegidos. Isso. Enquanto os aliados do poder dominante continuariam protegidos, né? A lei não seria igual para todos. E a liberdade de expressão, nessa visão, poderia ser tão restringida que até coisas simples como, curtir ou comentar algo online... Poderia virar um risco. Poderia se tornar arriscado, exatamente. E juntando tudo isso, a gente vê o argumento do autor. O patriotismo pode ser tratado quase como uma doença, sabe? Algo a ser combatido. Enquanto os grupos alinhados ao poder usariam o sistema para se manter. Entendi. Então, o argumento central dele é que essa dinâmica toda, onde a lei de ferro, essa concentração de poder, se junta com práticas que ele chama de autoritárias, serve, no fundo, para manter o poder da elite, excluindo e neutralizando quem discorda. É isso. É bem por aí. E esse estado do inimigo, na visão que ele apresenta, ele acaba se auto-justificando através dessa mesma perseguição. E a justificativa de defender a democracia que você mencionou? Precisamente. O texto sugere que essa perseguição muitas vezes é feita em nome de ideais nobres, como proteger a democracia. Isso cria um ciclo que só reforça o poder dessa oligarquia estabelecida. É uma crítica forte, né?
Com certeza. Uma análise de como o controle social pode funcionar por baixo dos panos, digamos assim. Então, para a gente resumir as ideias aqui, esse mergulho mostrou a perspectiva do Roberto Cavalheiro. Ele argumenta que a concentração de poder, a lei de ferro da oligarquia, poderia, na análise dele, levar à criação de um Estado do inimigo. Um Estado que marginaliza, persegue quem discorda. E o paradoxo é que faz isso muitas vezes dizendo proteger a própria democracia. Sim, é uma análise focada nesses mecanismos de poder e controle social. Mas é interessante ver que o próprio artigo termina com uma nota de esperança. Ah, é? É. E ele lembra que a história mostra que a liberdade é resiliente. A liberdade de pensamento, o direito de criticar, são apresentados ali como a defesa final contra a tirania. Contra o que ele descreve como essa oligarquia disfarçada de democracia. Faz sentido. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Inspirada pelo texto. No mundo com tanta informação, tanta narrativa contra narrativa, como é que a gente pode, individualmente, sabe, aprimorar o pensamento crítico? Discernir o que é defesa genuína de valores democráticos e o que pode ser só a instrumentalização desses valores para outros fins, para manter poder, excluir. É uma pergunta fundamental hoje em dia. Fica aí algo para a gente pensar. Até o próximo mergulho.